Jesus explicou quem era antes da criação do mundo. Existem muitos mistérios que Jesus compartilhou conosco, e entre eles estão os eventos que ocorreram antes da criação do mundo. Isso aconteceu no livro de João, na oração mais significativa já proferida pela pessoa mais grandiosa que já viveu, uma poderosa oração registrada em João 17. Este capítulo é um dos mais significativos de toda a Bíblia, permitindo-nos sentir os batimentos cardíacos de Jesus enquanto ele ora a seu Pai. A Bíblia está repleta de grandes orações. Admiramos a oração de Salomão, a oração de Abraão e a oração de Moisés, mas esta oração é, de longe, a maior registrada na Bíblia. Jesus falou sobre a glória e majestade que compartilhava com Deus Pai antes mesmo da existência do mundo, João 17:1-5. Quando Jesus havia pronunciado essas palavras, elevou os olhos ao céu em oração e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a humanidade, concede-lhe o poder de conceder a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação da terra, havia Deus, e Deus tinha majestade com seu Filho. O livro de Gênesis marca vários começos, incluindo a criação do homem e de outras criaturas, mas é claro que Deus não começa aqui. Deus estava presente no início da Bíblia, e está escrito que ele estava presente na criação do universo, antes da existência de nosso universo. Deve haver algo ou alguém eterno antes da criação, e a Bíblia deixa claro que essa pessoa é Deus. A Escritura realmente nos mostra isso em vários versículos ao longo dela, ensinando que Deus é não criado e eterno em seu ser, ou seja, ele sempre existiu e sempre existirá. Em Gênesis, o singular Ael é substituído pelo plural a Elohim, que significa três ou mais deuses. Como resultado, a primeira sentença na Bíblia usa um substantivo plural com um verbo singular. Alguém poderia argumentar que isso é gramaticalmente incorreto, mas teologicamente correto, implicando que Deus é três em um. A oração genuína frequentemente revela o íntimo de uma pessoa. João 17 é uma oportunidade única para ver a natureza e o coração de Jesus. Nesta oração, Jesus toca em muitos dos temas desenvolvidos neste Evangelho. Glorifica-me, Pai, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus tinha consciência de sua pré-existência e de sua natureza. Ele sabia que houve um tempo na eternidade passada em que Deus, o Filho, e Deus, o Pai, compartilharam glória. Jesus não poderia orar honestamente ou somente assim se ele não fosse Yahvé. O comentarista bíblico observou: ele tinha uma petição principal, que o Pai o recebesse de volta à glória que ele tinha renunciado para cumprir sua tarefa. Essa petição por um retorno à sua glória original implica de maneira inequívoca sua pré-existência e igualdade com o Pai. Isso confirma sua declaração de que ele e o Pai são um. João 10:30. O Evangelho de João enfatizou a glória de Jesus ao longo de seu relato. João teve o cuidado de registrar as muitas maneiras como Jesus se referiu à sua própria glória. Nos eventos que antecederam a crucificação, com a traição, a frase "agora o Filho do Homem é glorificado" refere-se à razão pela qual Jesus veio ao mundo, de morrer e ser ressuscitado como expiação substitutiva. O Filho glorificará o Pai, e o Pai glorificará o Filho. Eles promoverão a glória um do outro, destacando a grandeza de Deus. Na verdade, glorificar a Deus é o que os cristãos são chamados a fazer. Tudo o que fazemos em pensamento, palavra e ação é para a glória de Deus. Jesus não ora apenas por si mesmo, mas também por nós. Em João 17:24, Jesus diz: Pai, desejo que, onde eu estou, eles estejam comigo e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo.
Seja o que for que nos tornemos em nossas vidas espirituais, devemos tudo ao Salvador que se deu por nós, que orou por nós para que fossemos um com Ele e que nos deu um belo padrão a seguir em nossas próprias vidas de oração. No final, vemos Jesus em toda a sua glória novamente no livro do Apocalipse. Em Apocalipse, João documentou as coisas que ele havia visto. João vê um Jesus poderoso que não se compara a nenhum homem comum. Apocalipse 1:12, 13. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma vestidura que chegava aos seus pés e um cinto de ouro ao redor do peito. Esta é a visão de João do Filho do Homem, o honrado Jesus Cristo. João descreveu a voz alta que ouviu como distinta e marcante, como o som de uma trombeta. A poderosa voz é a do Alfa e Ômega, o primeiro e o último, que está no início e no fim de tudo, pois Jesus se identificou com esses nomes em Apocalipse 1h18. Sabemos que esta foi uma voz alta de Jesus. O primeiro e o último é um título que pertence ao Senhor Yahvé, o Deus de Israel. O título Alfa e Ômega tem a mesma ideia que o primeiro e o último. Este é um dos trechos do Novo Testamento onde Jesus claramente afirmou ser Deus. Podemos apenas imaginar o que passou pela mente de João quando ele se virou. O som da voz que ele ouviu provavelmente não coincidia perfeitamente com a maneira como ele lembrava a voz de Jesus. João descreveu como a de uma trombeta, Apocalipse 1h10. No entanto, ele estava ciente de que era Jesus por causa da descrição da voz como o Alfa e o Ômega. Depois de passar tanto tempo com Jesus ao longo de seu ministério na Terra, João finalmente teve a oportunidade de encontrá-lo face a face depois de todos esses anos. A vestimenta e o cinto podem evocar imagens do sumo sacerdote da Bíblia e também podem implicar que Jesus é o sumo sacerdote para seu povo. A única outra ocorrência de cintos em Apocalipse é no capítulo 15, versículo 6, também dourados, onde é uma imagem sacerdotal para os anjos no templo celestial. Assim, Jesus aparece não apenas como rei, mas também como sacerdote, uma combinação de imagens que se tornou familiar para o povo judeu no período macabeu. João continua descrevendo que a cabeça e os cabelos de Jesus eram brancos como a lã, brilhando como a neve, e seus olhos onipresentes cintilavam como chamas de fogo, penetrando em seu ser. Seus pés eram como bronze refinado branco ardente, e sua voz era poderosa como o som de muitas águas. Apocalipse 1:14, 15. Essa descrição dos olhos é semelhante à narrativa de um anjo no livro de Daniel, Daniel 10h06. O corpo de Jesus era como berilo com um brilho dourado, seu rosto tinha a aparência de relâmpago, seus olhos eram como tochas flamejantes, e seus braços e pés eram como brilho de bronze polido, com a voz como o rugido do mar ou de uma multidão de pessoas. Essa descrição dos membros é semelhante à narrativa de um anjo no livro de Ezequiel, Ezequiel 1h07. As características angelicais que aparecem na visão de João de Jesus não o colocam no mesmo nível dos anjos, ao contrário, provavelmente servem para enfatizar a imensa grandiosidade de Jesus, que não poderia ser retratado como menos glorioso do que um anjo glorioso. Olhos como fogo descrevem olhos apaixonados na literatura grega, mas também podem retratar os olhos sobrenaturalmente flamejantes de seres divinos ou anjos, e o metal brilhante também pode retratar a glória de Deus. Ezequiel 1h27. Outros aspectos sugerem que, enquanto João retrata a glória de Jesus como não sendo inferior à de um anjo, certamente é maior. O rosto de Jesus também brilha como o sol, às vezes retratado na literatura grega para descrever deidades brilhando como o sol ou relâmpago. Textos judaicos faziam o mesmo para anjos e para Deus. João continua, descrevendo em Apocalipse 1h16, na sua mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol em todo o seu fulgor, mesmo à meia-noite. Quando viu Jesus, João caiu a seus pés como morto, e Jesus colocou sua mão direita sobre ele e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, a absoluta divindade, o Filho de Deus. Mesmo sendo um apóstolo que conheceu Jesus enquanto ele estava na terra, João ficou maravilhado ao ver essa visão incrível.
Mesmo os 3 anos que João viveu na terra com Jesus não o prepararam adequadamente para o momento em que Jesus apareceu a ele em sua majestade celestial. Naquele momento, João percebeu o quão milagroso foi Jesus ocultar sua glória e autoridade enquanto caminhava nesta terra. Filipenses 2:07. Ele se esvaziou sem renunciar ou diminuir sua divindade, mas apenas temporariamente abrindo mão da expressão externa da igualdade divina e de sua dignidade legítima, assumindo a forma de um servo e sendo feito semelhante aos homens. Ele se tornou totalmente humano, mas sem pecado, sendo completamente Deus e completamente homem. Neste momento, João reconheceu que Jesus podia ocultar sua glória e autoridade enquanto caminhava nesta terra. Apocalipse 1:18.